22º dia. Quarta-feira. Está pronto para ouvir o que é a humildade? Página 115. Capítulo 9. Quem ama a Jesus Cristo não se envaidece de suas qualidades. A caridade não se envaidece. Uma pessoa orgulhosa é como um balão cheio de ar, que se sente importante aos seus próprios olhos. Alguém cuja grandeza, na realidade, nada mais é do que um pouco de ar que desaparece assim que o balão é rompido. Aquele que ama a Deus é humilde e não se exulta em qualquer valor em si mesmo. Sabe que tudo que possui é dom de Deus e que, de si mesmo, só tem o nada e o pecado. Reconhecer os favores divinos o torna humilde ainda mais. Sente-se consciente de sua indignidade ao redor de tantos favores. Santa Teresa, falando das graças especiais que recebeu de Deus, declara: Deus faz comigo o que se faz com uma casa que está pronta para cair, sustenta-a com apoios. Quando uma alma recebe uma visita amorosa de Deus, sentindo dentro de si um fervor incomum do amor divino, acompanhado de lágrimas, ou de uma grande ternura de coração, deve acautelar-se de supor que Deus a favorece, assim, em recompensa por alguma boa ação, que se humilhe ainda mais, concluindo que Deus a acaricia para que não o abandone. Do contrário, se ela fizesse de tais graças objeto de inútil vaidade, imaginando-se mais privilegiada por receber dons maiores de Deus do que outros, tal pecado induziria Deus a privá-la de suas graças. Duas coisas são principalmente necessárias para a estabilidade de uma casa: o alicerce e o telhado. O fundamento em nós deve ser a humildade, em nos reconhecermos bons para nada e capazes de nada. E o telhado é a assistência divina na qual devemos colocar toda a nossa confiança. Sempre que vemos sempre que nos vemos extraordinariamente favorecidos por Deus, devemos nos humilhar ainda mais. Quando Santa Teresa recebia algum favor especial, costumava se esforçar para colocar diante de seus olhos todas as faltas que já havia cometido. E assim, o Senhor a acolhia em união mais íntima consigo mesmo. Quanto mais uma alma se confessa não merecedora de quaisquer favores, mais Deus a enriquece com suas graças. Santa Thais, que foi primeiro uma pecadora e depois uma santa, humilhou-se tão profundamente diante de Deus que quem ousava mencionar o seu nome, de forma que não tinha coragem de dizer Santa Thais, que foi primeiro uma pecadora e depois uma santa, humilhou-se tão profundamente diante de Deus que nem ousava mencionar o seu nome, de forma que não tinha a coragem de dizer, meu Deus, mas dizia, meu Criador, tenha misericórdia de mim. E São Jerônimo escreve que, em recompensa por tal humildade, ela viu um trono glorioso preparado no céu para ela. Na vida de Santa Margarida de Cortona, lemos a mesma coisa. Quando Nosso Senhor a visitou com grandes sinais de ternura e amor, ela exclamou, mas, ó Senhor, então esqueceste do que eu fui? É possível que possas retribuir todos os meus ultrajes contra vós com tão primorosa doçura? Deus respondeu que quando uma alma o ama e cordialmente se arrepende de tê-lo ofendido, ele se esquece de todas as suas infidelidades passadas, como ele anteriormente falou pela boca de Ezequiel.
Se, no entanto, o homem mau renuncia a todos os seus erros, reticências, então lhe será tomada em conta qualquer das faltas, não lhe será tomada em conta qualquer das faltas cometidas. Ezequiel 18, 21 ao 22. Então lhe mostrou no céu um lugar que estava preparado para ela no meio dos serafins. Quem dera se pudéssemos compreender o valor da humildade. Um único ato de humildade vale mais do que todas as riquezas do universo. Era o ditado de Santa Teresa. Não pense ter avançado muito na perfeição até que se considere o pior de todos e deseje ser colocado abaixo de todos. E se de acordo com esta máxima a santa vivia, assim como todos os santos, São Francisco de Assis, Santa Teresa, Santa Maria Madalena de Pazzi e os demais consideravam-se os maiores pecadores do mundo e se surpreendiam com o fato de que a terra os abrigasse e não se abrisse sob os seus pés para engoli-los vivos. Expressaram-se nesse sentido com a mais sincera convicção. Quando o padre João de Ávila, que desde a mais tenra infância viveu uma vida santa, estava em seu leito de morte, um sacerdote veio atendê-lo e dizia-lhe muitas coisas sublimes, considerando-o o que de fato era, um grande servo de Deus e um homem culto. Mas o padre Ávila assim lhe falou: Padre, rogo-te que recomende a minha alma, como a alma de um criminoso condenado à morte, pois tal eu sou. Esta é a opinião que os santos tinham de si mesmos na vida e na morte. Devemos agir dessa maneira se quisermos salvar nossas almas e nos manter na graça de Deus até a morte, depositando toda a nossa confiança somente em Deus. O orgulhoso confia em sua própria força e cai por conta disso, mas o homem humilde, por colocar toda a sua confiança somente em Deus, permanece firme e não cai, mesmo diante das mais violentas e multiplicadas tentações. Ele confia na palavra de ordem: tudo posso naquele que me conforta. Filipenses 4:13. O diabo em um momento nos tenta a presunção e em outro momento a desconfiança, sempre que nos sugere que não corremos risco de cair. Devemos tremer ainda mais, pois se Deus retirasse de nós sua graça apenas por um instante, estaríamos perdidos. Quando novamente ele nos tenta a desconfiança, então vamos nos voltar para Deus e assim dirigir-nos a Ele com grande confiança. Em vós, ó Senhor, eu esperei, então não seja eu confundido para sempre. Salmo 30, versículo 2. Meu Deus, em vós minhas esperanças, espero que jamais me veja confuso ou privado de vossa graça. Até o fim de nossa vida devemos trabalhar dentro de nós esses atos de desconfiança e confiança em Deus, sempre rogando a Deus que nos conceda humildade. Mas não é suficiente. Para ser humilde, ter uma opinião humilde de nós mesmos e nos considerarmos os seres miseráveis que realmente somos, o homem que é verdadeiramente humilde, diz Tomás de Kempis, despreza a si mesmo e deseja ser desprezado pelos outros. Isso é o que Jesus Cristo tão fervorosamente nos recomenda praticar conforme seu exemplo. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Quem se considera o maior pecador do mundo e fica irado quando outros o desprezam, mostra claramente a humildade de língua, mas não de coração. São Tomás de Aquino diz que uma pessoa que se ressente de ser desprezada pode ter certeza de que está muito longe da perfeição, mesmo que faça milagres. A Divina Mãe enviou Santo Inácio de Loyola do céu para instruir Santa Maria Madalena de Pazzi na humildade. E esta é a lição que o santo lhe deu. A humildade consiste em alegrarmos-nos por tudo o que nos leva a nos desprezar. Notemos bem a expressão alegrarmos-nos. Se os sentimentos são movidos com ressentimento pelo desprezo que recebemos,
ao menos nos alegremos no espírito. E como é possível a uma alma não amar o desprezo, se ama Jesus Cristo e vê como seu Deus foi esbofeteado e cuspido, como sofreu em sua paixão? E cuspiram-lhe o rosto, bateram-lhe com murros e deram-lhe tapas. Mateus 26, 67. Para este propósito, nosso Redentor deseja que mantenhamos sua imagem exposta em nossos altares, não de fato representando-o em glória, mas pregado na cruz, para que possamos ter suas ignomínias constantemente diante de nossos olhos. Uma visão que fez dos santos se alegrarem por terem sido difamados neste mundo. E tal foi a oração que São João da Cruz dirigiu a Jesus Cristo, quando lhe apareceu com a cruz sobre os ombros. Jesus, deixa-me sofrer e ser desprezado por ti. Meu Senhor, ao ver-te tão insultado por meu amor, só peço que me deixe sofrer e ser desprezado por vosso amor. São Francisco de Sales disse: suportar as injúrias é a pedra de toque da humildade e da verdadeira virtude. Se uma pessoa que se finge de espiritualidade, pratica oração, frequenta a comunhão, jejua e se mortifica, mas não consegue suportar uma afronta ou uma palavra cortante, isso é um sinal de quê? É um sinal de que é um pau-oca, sem humildade e sem virtude. E o que de fato pode fazer uma alma que ama Jesus Cristo, se ela é incapaz de suportar um desprezo pelo amor de Jesus Cristo, que tanto suportou por ela? Tomás de Kempis, em seu livrinho de ouro, Imitação de Cristo, escreve o seguinte: visto que tens tanto horror em ser humilhado, é um sinal de que não estás morto para o mundo, não tem humildade e não tens Deus diante de seus olhos. Aquele que não tem Deus diante de seus olhos é perturbado a cada sílaba de censura que ouve. Não podemos suportar bofeteadas e golpes por Deus? Suportemos ao menos uma palavra dura. Que surpresa e escândalo causa uma pessoa que comunga com frequência e se ressente com qualquer palavra de desprezo. Pelo contrário, como é edificante a uma alma que responde aos desprezos com palavras brandas, ditas para conciliar o ofensor. Ou talvez não responda nem reclame aos outros, continuando com seu olhar sereno sem dar o menor sinal de indignação. Diz São João Crisóstomo que o manso não só presta serviço a si mesmo, mas também aos outros, pelo bom exemplo que lhes dá de mansidão nos desprezo. O homem manso é útil a si mesmo e aos outros. Tomás de Kempis menciona a respeito deste assunto várias coisas em que devemos praticar a humildade. Ele diz o seguinte: darão ouvidos ao que dizem os outros, e será desprezado o que dizes. Pedirão os outros e receberão, pedirás tu e ser-te-á negado. Serão grandes os outros na boca dos homens, de ti não se falará. Aos outros será dado este ou aquele trabalho, tu não serás julgado bom para nada. Com estas provações, costuma o servo fiel ser experimentado pelo Senhor, para ver se sabe renunciar-se a si mesmo e repousar nele. Por isso a natureza ficará magoada muitas vezes. Farás, porém, grandes coisas se, em silêncio, tudo sofreres. Declarou Santa Joana de Chantal. Uma pessoa que é verdadeiramente humilde aproveita a oportunidade de receber alguma humilhação para se humilhar ainda mais. Sim, pois quem é verdadeiramente humilde nunca se julga humilhado tanto quanto merece. Aqueles que se comportam dessa maneira são considerados abençoados por Jesus Cristo. Não são chamados bem-aventurados os que são estimados pelo mundo, que são honrados e louvados como nobres, eruditos, poderosos, mas aqueles de quem o mundo fala mal, que são perseguidos e caluniados. Para eles, uma recompensa gloriosa é preparada no céu, e se suportarem tudo com paciência.
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Mateus 5, do 11 ao 12. A grande ocasião para praticar a humildade é quando recebemos correção por alguma falta pelos nossos superiores ou de outros. Algumas pessoas se assemelham ao ouriço. Parecem totalmente calmos e mansidão quando permanecem tocados. Mas assim que um superior ou amigo os toca, por uma observação sobre algo que fizeram de forma imperfeita, imediatamente mostram os espinhos e respondem calorosamente que não é verdade ou que estavam certos em fazê-lo ou que a correção é totalmente desnecessária. Em uma palavra, repreendê-los é se tornar seu inimigo. Comportam-se como uma pessoa que delira com o cirurgião por tê-la dolorido na cura de suas feridas. Ele está zangado com o cirurgião, escreve São Bernardo. Quando o homem virtuoso e humilde é corrigido por uma falta, diz São João Crisóstomo, ele lamenta por tê-la cometido. O homem orgulhoso, por outro lado, ao receber a correção, também sofre, mas fica magoado por sua falta ter sido detectada, e por causa disso fica perturbado, dá respostas e fica zangado com a pessoa que o corrige. Esta é a regra de ouro dada por São Filipe Neri, a ser observada com relação ao recebimento da correção. Quem quer realmente se tornar um santo não deve se desculpar, mesmo que aquilo que foi dito não seja verdade. E há apenas um caso a ser excluído desta regra, e é quando a legítima defesa pode parecer necessária para evitar o escândalo. Que mérito tem para Deus aquela alma que é erroneamente repreendida, mas mantém o silêncio e se abstém de se defender? Disse Santa Teresa. A alma progride mais e adquire maior grau de perfeição abstendo-se de se desculpar do que ouvindo 10 sermões. Ao não se desculpar, começa a obter liberdade de espírito e a não se importar se o mundo fala bem ou mal. Afeições e orações. Ó Palavra encarnada, suplico-vos, pelos merecimentos de vossa santa humildade, que vos fez suportar tantos desprezos e injúrias por nosso amor, livrai-me do orgulho e dai-me parte da vossa santa humildade. Como posso me lamentar de alguma ofensa, sobretudo depois de ter merecido tantas vezes o inferno? Meu Jesus, pelos méritos de tantos desprezos que sofrestes em vossa paixão, dai-me a graça de viver e morrer humilhado desta terra, como vos indignastes viver e morrer humilhado por amor de mim. Por vosso amor desejaria ser desprezado e abandonado por todos, mas sem vós nada posso fazer. Eu vos amo, meu Deus, como o todo de minha vida. Estou resolvido e espero, com vossa graça, sofrer tudo por vós: ofensas, traições, perseguições, dores, solidão, abandono. Basta que não me abandoneis, vós, o único bem de minha vida. Não deixeis que me afaste de vós. Dai-me o desejo de vos agradar, o entusiasmo em vosso amor, calma nos sofrimentos, paciência em todas as contrariedades. Tende piedade de mim. Nada mereço, mas espero tudo de vós, pois me remistes com vosso sangue. Tudo espero em vós, Maria, minha mãe e rainha, porque sois o refúgio dos pecadores. Página 22, fim. Página 122, fim.